Compreender esta temática e suas implicações é essencial para entender a condição humana em sua dimensão histórica, social e ideológica. A parte biológica, a parte da condição física está aqui, ela está. Mas existem essas outras três facetas que os autores estão nos mostrando: a histórica, a social e a ideológica. Quando nós, lá no primeiro parágrafo, qual foi o principal termo, a principal palavrinha, o principal conceito que nós vimos? Ideal. Como que o ideal é formado? E de que ideal estamos falando? Um ideal físico, um ideal normalizador. O que fica de fora dessa categoria? O que fica de fora dessa categoria faz a gente entender o que é o capacitismo, o que é essa prática de preconceito, certo? Uma vez que a definição de um padrão ideal implica em valores, se estamos falando de ideal, estamos falando de valores, de uma época, de uma sociedade, dentro de relações de poder. Vou repetir, uma vez que a definição de um padrão ideal implica em valores de uma época, de uma sociedade, dentro de relações de poder. Estamos falando também de relações de poder. Mas, professor, em todas as discussões de todos os temas da disciplina estamos falando de relações de poder. Isso não é uma espécie de exagero? Não, pensando dessa forma, a gente está deixando de lado a principal característica da disciplina de diversidade social. Como compreender essa problemática no seu âmbito coletivo. E falar de coletivo é falar de elementos políticos. E falar de elementos políticos é falar de quê? Poder. É falar de estabelecimento de categorias e formas de compreender a sociedade e quem, digamos assim, estabelece as normativas, quem estabelece as regras, quem estabelece os padrões. Ou seja, esses padrões eles são amplamente aplicados, eles estão considerando todos os grupos, todos os indivíduos, com suas diferenças, com suas singularidades. Bom, se estamos falando de racismo, capacitismo, homofobia, misoginia, significa que a ordem social está deixando de lado muitos indivíduos, muitos grupos sociais, muitas comunidades, certo? Estão sendo negligenciados politicamente. Porque quando estamos falando politicamente, estamos falando sobre participação nessa comunidade, certo? Então, nós estamos, se às vezes nós tratamos tudo de forma individual, né? Pensamos em um indivíduo homofóbico, um indivíduo racista, um indivíduo capacitista, a gente deixa de lado que esse indivíduo é fruto de uma crença, ou fruto de ideais, ou fruto de valores que são concretizados, praticados, repetidos numa ordem. Então, aonde que a gente vai atacar, digamos assim, para resolver esses problemas, para tratarmos dessas problemáticas? Culturalmente falando, historicamente falando, né? Academia. A universidade é o lugar no qual estamos formando, né? Se vamos formar, estamos pensando também nessa propagação de conhecimento e de participação política de uma forma coletiva, né? Então, falar sobre todas essas coisas é falar sobre relações de poder. Quem está dando as cartas? Quem decide por elas? Quem fala por elas? Quem pensa por elas? Elas podem e devem pensar por si mesmas. Elas devem ter essa possibilidade de voz e de participação política e que a gente percebe na história e na cultura, elas estão sendo deixadas de lado, porque existe esse ideal que não as considera, que não as vê como sujeitos políticos. Porque, novamente, vou repetir, eles estão dentro desse padrão, dessa condição social que não reconhece nelas participação genuína de uma pessoa com potencialidade política, digamos assim. Então, por isso que a discussão, durante toda a nossa disciplina, sempre se pautou para a discussão de relações de poder, porque estamos falando de padrões, normas, ideais, conceitos, hábitos, crenças, e tudo isso diz mais a respeito de grupos, do coletivo, do que indivíduos isolados, certo? Pensar as políticas públicas e compreender o impacto social que a diversidade humana possui em nossa realidade, assim como avaliar e repensar a diversidade humana, é essencial para a vida social destes indivíduos, pois ao promover a autonomia dos mesmos, esses terão suas potencialidades validadas, deixando gradativamente de serem percebidos com discriminação e piedade. Isso é bastante interessante, por quê? Porque quando isso foi dito também
quando nós estávamos discutindo as condições raciais no Brasil, étnico-raciais no Brasil, pensando em racismo estrutural, né? Como que, como que o senso comum, como que os nossos hábitos e práticas revelam muito essa condição de piedade e discriminação. Quando nós estamos enxergando dessa forma, com piedade, com esse olhar redutivo, com esse olhar redutivo, estamos não enxergando essas pessoas como participantes genuínos da nossa sociedade. E isso se mostra como um problema sério, porque o próprio autor está colocando nesse parágrafo para a gente repensar essa concepção de diversidade humana. E quando estamos falando de diversidade humana, às vezes pensamos somente na concepção de discussões ligadas à misoginia, ao racismo, à homofobia, ao preconceito e racismo com os povos originários, à intolerância religiosa, mas às vezes deixamos de lado que como que a sociedade lida com as pessoas com deficiência, com as pessoas que têm deficiência auditiva, visual, certo? Como que essa perspectiva, esse estereótipo acaba sendo repetido constantemente, inclusive na comunidade clínica, porque às vezes não, né? Em todo momento deixamos de lado de discutir isso no seu âmbito social, no seu âmbito até mesmo antropológico, histórico, né? Filosófico até mesmo, porque estamos falando o que é um sujeito, o que é um ser humano. E se estamos querendo uma definição, né, se estamos querendo uma definição ser humano, uma definição sujeito, indivíduo, a gente pensa o seguinte: quais são as características básicas de um ser humano? E a gente percebe que historicamente, culturalmente, a pessoa com deficiência, ela ela acaba se mostrando dentro de uma definição de ser humano, dentro de uma definição de sujeito, como um sujeito incompleto, como um sujeito inapto, como um sujeito que não possui potencialidade de participação social. E isso se mostra como uma problemática porque ele faz parte. Ele tem potencial de construir conhecimento, ele tem potencial de estabelecer uma conduta, ele tem potencial de participar disso, de se mostrar com potencialidade para mudar essa estrutura. E para isso a gente precisa repensar essa noção de diversidade humana, essa noção de diversidade o quê? Social. Então, nesse sentido, nós temos, às vezes, nós temos essa maneira de pensar muito, extremamente, radicalmente categórica, porque se estamos falando de deficiências, pensamos exclusivamente em indivíduos com deficiência e deixamos de lado o grupo, a ordem, o contexto. E aqui nesse parágrafo ele está enfatizando a dimensão histórica, como que a história nos mostrou que os grupos e a ordem e as relações de poder lidaram com as pessoas com deficiência. Temos casos, exemplos dramáticos, horríveis na história de sacrifícios, execuções, né? O Foucault fala muito a respeito disso, né? Nós temos os movimentos antimanicomiais, por exemplo, que podem mostrar, né, um passo de política pública de como reconhecer esse aspecto na diversidade social, na diversidade humana e como que a gente corrige, como que a gente completa essa definição de ser humano, né, que muitas vezes diz respeito a um tipo de ser humano específico, né? E esse tipo de ser humano específico, ele dá as cartas nas relações de poder e deixa de lado outros grupos, né? Então, por isso que nunca se deve deixar de lado a concepção histórica, social e ideológica. Nesse sentido, estamos falando de ideais, padrões, práticas e crenças que fazem com que essas coisas, essas práticas capacitistas, sejam alimentadas e sejam reproduzidas, certo? Então a palavrinha está aqui, está se repetindo constantemente.